Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Como estão? Estão se mantendo em quarentena direitinho dentro de casa, lavando bem as mãos, porque é muito importante neste momento que vocês se cuidem, né, para evitar o Covid-19, tá bom? Eu vou então fazer a correção do material que a prefeitura enviou a vocês da semana passada, aquele que tem Noel Rosa sentado, uma estátua de Noel Rosa sentado numa mesa de um bar com um garçom servindo. Esta estátua, essa imagem, ela ficava no bairro de Vila Isabel, que é o local onde Noel Rosa nasceu. O Noel Rosa, ele foi um importante sambista, cantor e compositor brasileiro que trouxe, né, o samba de morro para o asfalto. Então ele foi de extrema importância para a música brasileira. Noel Rosa viveu pouco, ele nasceu em 1910 e ele faleceu em 1926. Desculpa, 1937. Ele faleceu com 26 anos de idade. E nesta época, o principal meio de comunicação era o rádio, não existia televisão. Internet, então, nem pensar, celular, muito menos. E Noel Rosa criou, então, ele compôs mais de 100 canções, mais de 100 sambas. Inclusive, até hoje nós cantamos alguns. Até hoje, né, são tocados os sambas dele. Essa estátua que está aqui, ela não existe mais, porque ela foi sendo degradada ao longo do tempo. As pessoas foram, né, retirando parte dos objetos, até chegar um momento em que não ficou sem quase nada, e hoje em dia não tem mais nada lá nesse local. Mas quem passou por lá um tempo atrás conseguiu ver, né, a estátua. Então nós vamos corrigir o material sobre o Noel Rosa. Eu não falei que o Noel Rosa morreu de tuberculose, naquela época era muito comum morrer de tuberculose. E apesar de ter vivido pouco, o Noel Rosa fez muito, produziu muita coisa. Então vamos lá para a nossa apostila? Então vamos lá. Observe a imagem da estátua de Noel Rosa em Vila Isabel. Essas perguntas que se seguem, elas são de cunho pessoal. Então vocês deveriam responder. O que mais chama a sua atenção na imagem? Vocês deveriam responder, então, o que chama a sua atenção. Não existe uma resposta certa. 2. Que cena carioca parece ser retratada? Que cena que parece ser retratada? Então você tem aqui a mesa de um bar, uma pessoa sentada, o garçom servindo. Então, uma cena corriqueira. Você já esteve nesse local? Você já esteve em Vila Isabel? Você conhece? O que você sabe sobre este local? Bom, eu vou agora passar para a apostila, para a atividade 2, que nós vamos fazer a leitura do texto, tá? É uma crônica que vai falar sobre o cotidiano do bairro de Vila Isabel. A crônica, normalmente, né, ela trata de assuntos do cotidiano, do dia a dia. E aqui tem, então, uma crônica sobre Vila Isabel e sobre os seus personagens. Então, olha só, o ônibus do Garcia. O bairro carioca de Vila Isabel, a Vila de Noel, é sem dúvida um lugar dos velhos tempos. Ainda tem vilas e correres de casas de rótula à beira da rua, na porta das quais as senhoras portuguesas, ou serão italianas, hoje venerando os colos empoados, põem cadeiras de palhinha ao cair da tarde para tomarem a fresca. A vila tem quitandas e armazéns, daqueles em que seu Abílio, seu Albino ou seu Acácio, porque nem todo comerciante de secos e molhados se chama Manuel ou Joaquim, são capazes de fazer marotagens na balança, mas desaconselham um quiabo duro, uma laranja azeda ou um palmito velho. Mas nada mais empolgante na vila do que o ônibus do Garcia. Ônibus regular, da linha que liga a vila ao Hospital dos Servidores, é o consultório sentimental, divã psicanalista, balcão de empregos, tudo o que você possa imaginar. Porque o Garcia é capaz de parar fora do ponto, entregar encomendas e até sair do itinerário só para prestar serviço. Inclusive, no ônibus está lá, sugestões, telefone, 55555, só o número, né? Bom, aliás, diga-se de passagem, na vila não tem para ninguém. Serviço comunitário é o ônibus do Garcia, que parece que é meio herdeiro de um antigo motorneiro de bonde da vila, o Nascimento. Só que o Nascimento, às vezes, irritava os passageiros,
porque frear o poçante, saltar, cair no pagode, cantar um samba enredo inteirinho e só aí tocar o bonde de novo, já era um pouquinho além da conta, não é mesmo? Bom, então aqui neste texto nós vimos aqui que tem, né, alguns personagens, 2 personagens aqui pelo menos, e um seria o Garcia, que é o motorista do ônibus, e o outro o Nascimento, que é o condutor do bonde na época, né, que era bonde. Lá atrás, não hoje, não atualmente. E aí vamos lá nas questões. Número 1, explique o uso das aspas em Vila de Noel. Por que as aspas foram usadas aqui em Vila de Noel? Por quê? Bom, Vila de Noel nada mais é do que a Vila Isabel. Por que tem esse nome? Porque Noel Rosa nasceu em Vila Isabel. Então, por esse motivo, tem o nome de Vila de Noel, apelido Vila de Noel. E aí, então, ele pergunta, né, por que o uso das aspas? Justamente para destacar essa expressão Vila de Noel, que nada mais é do que a própria Vila Isabel, do que o apelido do bairro de Vila Isabel. Então, para isso que as aspas foram usadas. Muito bem. Destaque o trecho do primeiro parágrafo em que há uma opinião. Opinião é aquilo que eu posso concordar ou discordar. Opinião é diferente de fato. Fato é aquilo que eu não tenho como discordar. Ele é e acabou. Nesse texto, já está até destacado aqui para vocês em vermelho, ó. O bairro carioca de Vila Isabel, a Vila de Noel, é sem dúvida um lugar dos velhos tempos. Então, para o autor, para o cronista, Vila Isabel é um lugar dos velhos tempos. Por quê? Porque conserva comportamentos dos tempos antigos, lá do início do século passado. Por isso que ele diz que é um lugar dos velhos tempos. Por quê? Ainda tem vilas e correres, que na verdade são corredores de casas de alvenaria à beira da rua. Então as senhoras ainda colocam, né, as suas cadeiras para sentar à tarde lá e tomarem uma fresca. Então por isso que ele diz que ainda é um bairro, um lugar dos velhos tempos. Muito bem. Aí vem aqui a terceira. Transcreva as características do bairro que o autor destaca para sustentar a opinião acima. Bom, quais são as características? Eu falei, né? Que ainda tem vilas e correres de casas de rótulo à beira da rua, na porta das quais as senhoras portuguesas ou serão italianas, os venerandos escolas empoados põem cadeiras de palhinha ao cair da tarde para tomarem a fresca. Então isso é um hábito, é um costume dos velhos tempos, de tempos antigos. Você concorda que Vila Isabel é um bairro dos velhos tempos? Explique. Aqui, olha só, você vai dar a sua opinião, se você concorda que é um bairro dos velhos tempos. Então, para você ver como opinião é o que você acha, é se você concorda ou não concorda. É uma resposta pessoal. E agora, na número 5, no trecho, a vila tem quitandas e armazéns, daqueles em que seu Abílio, seu Albino ou seu Acácio, porque nem todo comerciante de secos e molhados se chama Manuel, fecha aspas. A palavra destacada estabelece que relação? Então esse porquê que está destacado estabelece que relação? É de explicação? É uma conclusão ou é uma adição? Bom, eu vou explicar para vocês então cada uma dessas. Olha só. Uma explicação, uma conjunção explicativa, ela vai te dar uma ideia de justificativa. Então, quais são as palavras que vão indicar, vai te dar esta ideia, vão trazer esta ideia? O porquê, o que e o pois. Exemplo, não compareci à festa porque não fui convidada. Então, a justificativa, a explicação para eu não ter comparecido à festa foi porque eu não fui convidada. Também poderia dizer assim, não demore que o filme já vai começar. Não demore porque o filme já vai começar. Então, eu também estou justificando o porquê que eu estou pedindo a você para não demorar. Liguei, pois quero te fazer uma pergunta. Liguei porque quero te fazer uma pergunta.
Repare que tanto que, quanto porque, quanto pois, eu posso substituir pela palavra porque. Ela é a palavra, vamos dizer assim, chave de uma explicação, tá bom? Aí depois ele tem aqui a conclusiva. Vou trazer para vocês aqui agora a conclusiva. A conclusiva, ela vai expressar uma conclusão, uma consequência. Quais são as palavras que eu uso para isso? Logo, portanto, por isso. Por isso, por favor, gente, é separado. Por isso. Exemplo: possui um bom histórico profissional, logo não ficarás desempregado. Então, qual é a conclusão, a consequência de alguém possuir um bom histórico profissional? Quem tem um bom histórico profissional não fica desempregado. Bom, a outra: estudou muito, portanto, foi aprovado. Ora, se estudou muito, qual é a consequência de quem estuda muito? Ser aprovado. O outro exemplo que eu tenho aqui, só um instante, está aqui. Vou colocar aqui para vocês. Lavou bem as mãos, por isso não pegou o Covid-19. Então, lavou bem as mãos, por isso, logo, portanto, não pegou o Covid-19. Qual foi a consequência de ter lavado bem as mãos? Não ser contagiado, não ter pegado a doença Covid-19, tá bom? E aí, como eu falei para vocês, aqui pergunta, né? Por quê? Por quê? Da ideia de quê? De explicação. Então, você teria que marcar lá explicativa, tá bom? E a pergunta número 6, tá aqui, né? Quem são Garcia e Nascimento? A gente viu que o Garcia era o motorista do ônibus. E o Nascimento era o condutor do bonde na época que tinha bonde. Então, Garcia, ele ficou no lugar do Nascimento. Certo? Vamos ver aqui a outra questão. Destaque características do texto que são típicas do gênero crônica. Antes de começar a iniciar a quarentena, eu dei uma aula sobre isso. Então, quais são as características do gênero crônica? Neste caso, é uma linguagem leve, uma linguagem como se o autor ele estivesse conversando com quem está lendo. É uma linguagem mais próxima da informalidade, aquela linguagem que a gente usa no dia a dia. Então, é uma linguagem menos formal, uma linguagem mais informal, mais coloquial. Então, esta é uma característica bem típica do gênero crônica. Outra coisa é que ela vai tratar de assuntos do cotidiano, assuntos do dia a dia. Então, esta crônica aqui, por exemplo, ela está tratando de um assunto do bairro, né? Tá falando aqui, então, do ônibus do Garcia, que o Garcia, na verdade, ficou no lugar do Nascimento. E aí ele diz como é que é o ônibus do Garcia. Vocês já viram ônibus? Tem motoristas de ônibus que fazem até festa dentro do ônibus. Então, esse ônibus aqui, que liga a Vila ao Hospital dos Servidores, ele diz que é um divã sentimental, divã psicanalista, um consultório sentimental, um balcão de empregos. Com certeza as pessoas devem colocar anúncios de empregos, né? Entrega encomendas, faz de tudo. Então, é um ônibus, esse ônibus do Garcia é um ônibus, que Garcia é o nome do motorista, faz de tudo. E o Nascimento, que é o condutor do bonde. Então, esses são os dois personagens desse texto, principais desse texto. Características, então, falando para vocês aqui ainda sobre características do gênero crônica, é que vai tratar de assunto do cotidiano, do dia a dia do bairro e seus personagens. Aqui tinha uma produção de texto, que eu acho que é a mesma que estava da outra semana. Tá assim: pense em aspectos do cotidiano do seu bairro, quer dizer, o dia a dia do seu bairro, da sua rua ou até da sua casa, e escreva sobre acontecimentos ou personagens interessantes. Lembre-se de estruturar seu texto em parágrafos, respeitar as características do gênero crônica, utilizar a pontuação adequadamente e dar um título ao seu texto. Então, espero que vocês tenham feito a produção. Era para você escrever, então,
alguma história sobre algum personagem interessante ou engraçado do seu bairro, sobre algum acontecimento, então você deveria fazer essa produção de texto, tá bom? Bom, aqui encerra a parte de português, essa primeira parte. Eu vou terminar meu vídeo agora e depois eu vou trazer um outro vídeo com a parte de matemática, dando as devidas explicações, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem voltar o vídeo, anotar as questões que eu falei. Qualquer dúvida também podem me chamar no WhatsApp, vocês têm meu WhatsApp, e perguntar, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima. Continuem se cuidando. Beijos.